Bem, vamos lá, vamos dar continuidade? Vamos voltar a falar das interrupções. Nós tivemos lá na nossa última conversa, mostramos lá no simulador um programinha que ele usa a interrupção do timer zero para fazer piscar um LED. E em paralelo ele continua controlando lá o display, o teclado, os LEDs sequenciais. Então a impressão que a gente teve é de que tem dois programas rodando em paralelo, né? É como se dois programas independentes estivessem rodando. Não é isso, todo mundo sabe que não é isso, mas é a impressão que dá. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acrescentar mais um LED lá naquele circuito e fazer ele piscar utilizando o timer 1. Ok? Mas antes vamos dar uma olhada profunda aqui, um pouquinho mais, profunda não, mas um pouquinho mais detalhada sobre o processo de interrupções desse microcontrolador. Ok? Então vamos lá, a gente estava usando o timer 0 lá naquela ocasião e agora nós vamos usar também o timer 1. Tá? O compilador XC8, uma interrupção, ela é montada na forma de uma função. Isso quer dizer que toda vez que uma interrupção for acontecer, se ela está acontecendo, uma função está sendo executada. As linhas de código que estão dentro de uma função vão estar sendo executadas para dar atendimento àquela requisição de interrupção. Esse nosso microcontrolador, o 18F4520, ele oferece dois níveis de interrupção. Um nível de alta prioridade, que pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Esquece aqui o vetor, tá? Só até o void. É assim que a gente escreve a função dentro do código. E um nível de baixa prioridade, que a gente escreve desta forma aqui, ó. A função é feita, é declarada dessa forma aqui. Tá bom? Então, para alta prioridade, eu tenho um único vetor para onde o programa vai ser desviado, que é o endereço 008 em hexa, tá? E para baixa prioridade, o vetor é 018. É um único vetor, ok? Qualquer interrupção que chegue em alta prioridade, o programa vai ser desviado para cá. E em baixa prioridade, ele vem para cá. Notemos o seguinte, o microcontrolador ele tem 20 periféricos. Cada um desse periférico pode ter uma interrupção própria dele. Então, vamos supor que eu pegue 5 periféricos e diga que todos têm interrupção de alta prioridade. O vetor é um só. Ok? Então, lá na frente, mais na frente nesse mesmo vídeo aqui, nós vamos saber como fazer isso. Como colocar vários periféricos compartilhando aí o mesmo vetor. Aqui tem um desenhozinho, né, uma figura que mostra como é que é o fluxo da interrupção, que nós já vimos no vídeo passado, né? O programa principal está sendo executado, de repente aparece um pedido de interrupção para baixa prioridade. Eu esqueço o programa principal, saio fora dele e começo a executar as instruções que estão dentro da função de baixa prioridade. De repente, dentro dessa função, aparece uma interrupção de alta prioridade. Eu abandono essa função e vou atender a alta prioridade. Aí não tem mais ninguém que possa interromper a alta prioridade. São só dois níveis, a baixa prioridade não para a alta. Então, a alta prioridade vai até o fim. Chegou ao final, ela volta para o local dentro da função de baixa onde ela foi pedida. Executa até o final. Chegando ao final, ela volta para o programa principal e segue em frente. Ok? Então, é o mesmo fluxo que a gente viu lá no vídeo passado. Para essa nova aplicação, nós vamos ligar um novo LED no pino RC3. No pino RC3 aqui, ó, nós vamos ligar outro LED e ele vai ser controlado pelo timer 1. Ok? Beleza até aí, né? Bom, lá no simulador eu chamei o primeiro LED que está ligado ao T0 de status T0 e o outro de status T1. Nós vamos ver lá na sua devida hora. Vamos falar um pouco desses timers aqui. O microcontrolador 18F4520, ele tem 4 timers dentro dele. Tem o timer 0, o timer 1, o timer 2 e o timer 3. Ok? Nós vamos usar nessa brincadeira aqui o 0 e o 1. Tá? O timer ele não é nada mais do que um contador digital, como esses que a gente costuma estudar por aí, né? O pessoal que estuda eletrônica, que já trabalha com isso. Ele é um contador digital.
Então ele pode contar do mínimo dele, que é o 0, né, até o valor máximo. Ok? O valor máximo depende do número de bits que esse contador contém. Então, se o contador ele possui 8 bits, eu tenho 2 à oitava, o número máximo que ele pode contar, que é 256. Se ele tem 16 bits, eu tenho 2 elevado a 16, que vai dar 65.536. Ok? No nosso caso, no nosso estudo aqui, nós vamos utilizar os dois contadores em 16 bits. Lembre-se, lá da conversa passada, que o timer 0 pode ser configurado para 8 ou para 16 bits. Tá? Bom, feito isso, nós vamos dar uma olhada aqui nos registradores que estão amarrados ao timer 0. Existem alguns registradores aí que contêm alguns bits que necessariamente têm de ser manipulados para que a gente possa fazer o timer 0 e a sua interrupção funcionarem corretamente. Os dois primeiros estão aqui, né? São esses timer 0H e o timer 0L. Esses dois caras, eles contêm o valor do contador. Eles são, na verdade, as saídas, né, do contador. No caso de 16, são aquelas 16 saídas lá do contador. Então, o valor que está ali dentro é o valor atual do contador. Eu estou lá contando. De repente, eu preciso saber, pô, em quanto está esse contador? Aí eu vou lá e vou fazer a leitura desses dois registradores. O que tiver ali dentro é o valor atual do contador. Claro que isso aqui às vezes tem uma velocidade muito grande, você vai ler só o fato de ler, ele já passou batido, né? O que você já pegou já não é a realidade. Então, se for preciso pegar o valor, é preciso ter uma estratégia aí para fazer isso, né? E não vem ao caso aqui agora. Então, esses dois caras contêm o valor do timer. E um detalhe importante, eles podem ser escritos, eles não são somente lidos, eu posso escrever neles. Isso significa o seguinte, quando eu coloco dentro deles algum valor, antes de começar a operar com o timer, vamos dizer que eu coloque lá o timer 16 bits, eu coloco dentro dele 65.530. Isso significa que quando eu ligar o timer, ele vai começar a contar deste valor, do 65.530, e não do zero. Ele começa da onde eu coloquei aqui dentro. O que eu coloco aqui vai determinar o início de contagem do timer. Tá? Vamos ver lá para frente para que isso serve. Bom, além desses dois caras, que são os dois primeiros que a gente está vendo, esses dois registradores, esse timer ele pode ter ligado na entrada dele um dispositivo chamado pré-scaler. O que seria um pré-scaler? O pré-scaler, na verdade, ele é um divisor. Ele vai dividir os pulsos que entram para o contador. Então, eu tenho aqui uma tabelinha no próximo slide que mostra todos os valores possíveis para o pré-scaler do timer 0. Então, eu tenho aqui todos esses valores que eu posso configurar. Ok? Se eu pegar o pré-scaler e configurar com esse valor aqui, ó, eu vou estar dizendo que ele é de 1 para 4. O que isso significa? Significa que para que o contador seja incrementado de uma unidade, eu vou precisar de 4 pulsos na entrada. Se eu colocar 1 para 128, significa que eu vou precisar de 128 pulsos na entrada para que ele seja incrementado de 1. Então, esse é o trabalho do pré-scaler. Ele é só um divisor. Okay? Ele é configurável através do registrador T0CON, ou Timer Zero Control, o controlador do timer 0, né? E ele é configurado através desses 3 bits aqui, ó. 0, 0 e 0. Esses 3 caras aqui, ó. Bit 0, bit 1 e bit 2. Tá? Que corresponde a esses 3 bits que aparecem aqui, ó. Ok? Além desses 3 caras aqui, que determinam qual é o valor do pré-scaler, existe um PSA, um bit PSA dentro desse registrador. O que seria o PSA? A gente pode olhar aqui na tabela que o pré-scaler mínimo é de 1 para 2. Se eu deixar tudo em 0, é 1 para 2. Pô, mas aí, se eu não quiser pré-scaler, se eu quiser direto, então você vai usar o PSA. O PSA ele desliga o pré-scaler. Eu posso parar o pré-scaler, posso indicar que não há pré-scaler com esse PSA. Ok? Aqui no slide seguinte tem a descrição de cada um deles. Então vamos ver aqui, um por um. Ó, o primeiro aqui, o bit 7, é o timer 0 on. Timer 0 on é um bit que liga o timer.
ele vai ligar o teu contador. Se ele estiver em 0, o contador não anda, está desligado, ele não conta. Tá? Se ele estiver em 1, o contador está ligado. Então, esse bit 7 serve somente para isso. Liga e desliga o contador. Tá? O T08 bit é o cara que indica se você vai trabalhar com 8 ou 16 bits. Ok? Depois eu tenho o T0CS. Bom, o T0CS merece aqui um comentário. Esse timer ele pode receber pulso de 2 lugares diferentes. O pulso de contagem pode vir de dentro do microcontrolador, internamente, gerado lá pelo clock do sistema, ou ele pode vir de fora. Você pode injetar uma fonte de pulsos do lado de fora para que o timer conte esses pulsos, né? Para que o contador interno do microcontrolador, o timer 0, conte esses pulsos. Quando você vai fazer isso, você usa esse pino aqui, ó. É o T0CKI. Tá? Através desse pino você pode injetar os pulsos para que o timer 0 os conte. Ok? Depois eu tenho o T0SE. Bom, a gente acabou de falar que o T0CS determina se os pulsos vão ser internos ou externos. Quando eles são externos, o T0SE vai me dar a possibilidade de controlar a sensibilidade que esse contador tem a esses pulsos de entrada. A sensibilidade é o seguinte: o contador pode ser sensível à borda de subida do sinal ou à borda de descida do sinal. Então ele pode ser incrementado quando o sinal sobe ou quando o sinal desce. Isso é ajustado através do T0SE. Tá? E finalmente tem o PSA, que a gente acabou de ver, né? Que liga ou desliga os pulsos, a configuração do pré-escala. Então o T0 Control tem esses bits aí que fazem esses controles para o timer 0. Não é ele somente. Depois a gente ainda tem um contador chamado Intcom. Contador não, desculpa, um registrador, denominado Intcom. O Intcom está aqui, ó. Todos esses desenhos que vocês estão vendo aí, eu tirei do datasheet. Eles estão todos lá no datasheet. Tá ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu esqueci como é que é isso, é só ter o datasheet do lado. E as pessoas vão lembrar, vocês vão acabar lembrando. Então o Intcom ele tem vários bits dentro dele, tem 8 bits, né? E tem alguns aqui que são relacionados ao timer 0, que é esse timer 0 if e tem o timer 0 IE, bit 5 e bit 2. Ok? Quem são esses caras? O que eles fazem? Bom, o contador ele parte de um determinado valor e vai contando. Quando ele chega no máximo, se você injetar mais um pulso, ele volta a 0. Ele recomeça tudo outra vez. Aí esse fato dá-se o nome de estouro, quer dizer, o contador estourou. Tá? E existe um bit que indica o momento em que esse estouro acontece. Esse bit é chamado de flag. Tá? É o flag de interrupção do timer ou do elemento que a gente estiver trabalhando. Para cada um dos periféricos vai existir um flag de interrupção. Então toda vez que houver um estouro no timer 0, esse bit 2 aqui, ó, timer 0 if, ele vai para 1 e vai indicar que aconteceu esse estouro. Ok? E uma vez que esse cara esteja em 1, se todo o resto necessário estiver certinho, configurado certo, uma interrupção será gerada. Será feito um pedido de interrupção para a central do microcontrolador. Tá? Além desse cara, do timer 0 if, que é o flag de interrupção, existe o timer 0 IE, que é o bit 5. Timer 0 IE, ele é o habilitador da interrupção daquele periférico. Tá? Para cada periférico, para cada um dos 20, você vai ter um bit terminado em IE, que é Interrupt Enable. Tá bom? E toda vez que você for usar a interrupção desse periférico, esse bit vai ter que estar habilitado. Ele é o bit de habilitação individual para cada um dos periféricos que você queira trabalhar com interrupção. Dentro desse Intcom, então, relacionado ao timer 0, eu tenho esses dois caras. O timer 0 IE e o timer 0 if. Okay? Mas eles não são só eles, né, que vão ser usados para a gente configurar a interrupção do timer. Existem outros aí que estão descritos aqui. Lá nos microcontroladores da família 16F, não existem lá essas prioridades de interrupção, né? Nível baixo, nível alto, lá é só interrupção e acabou.
Só tem uma interrupção, não existem dois níveis de interrupção. E por isso lá nós utilizamos um único bit para ligar as interrupções gerais. O que significa isso, interrupção geral? Ora, no microcontrolador, para a interrupção funcionar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar um bit que se chama chave geral das interrupções. Isso eu acho que para qualquer microcontrolador, talvez não só para o PIC, eu acho que para qualquer outro aí. Você tem que ligar a chave geral de interrupções. Esse é o primeiro fato. Tá? Se ela estiver desligada, não adianta fazer mais nada, que não vai haver interrupções. Então, lá naquele microcontrolador que não tem prioridades, o GI é a chave geral. Aqui no PIC 4520, se eu não for usar prioridade nenhuma, o GIE também é a chave geral. Eu preciso ligar ela para que qualquer outra coisa aconteça com relação às interrupções. Mas se eu for usar as prioridades, o bit GIEH substitui o GIE. Okay? Ele passa a ser a chave geral. E ao mesmo tempo, ele habilita também a alta prioridade de interrupção. Depois eu tenho o GIE-L, dentro do Inticom ainda, que é o cara que habilita as interrupções de baixa prioridade. Então, o GIEH ele é a chave geral e também o habilitador de alta prioridade. O GIE-L é somente o habilitador de baixa prioridade. Tá? E depois eu tenho o IPEM, que está dentro do registrador RCOM, que é a chave geral das interrupções para os periféricos. Então, se eu for usar qualquer periférico, contador, ou análogo digital, ou a comunicação serial, para qualquer um desses, se eu for usar a interrupção, o IPEM vai ter que estar indicando isso, ele vai ter que estar ligado. Eu tenho que ligar a chave geral dos periféricos para que isso aconteça. Ok? Então, para configurar a interrupção do timer zero, o que a gente precisa? Precisamos do IE, que é o habilitador. Precisamos do if, sempre começando em 0, porque se ele estiver em 1, vai ser gerada a interrupção. Então ele tem que começar sempre em 0. Precisamos do IP, que vai indicar se esse cara, a interrupção dele vai ser de alta ou de baixa prioridade. Depois das chaves gerais, né, da chave geral e da alta prioridade habilitada. No nosso caso, nós também vamos habilitar a interrupção de baixa prioridade. E finalmente o IPEM, que habilita as interrupções dos periféricos. Okay? Então, lá no nosso programa, eu já criei lá as funções, aproveitando já o código anterior, e criei lá a void configura T0, onde estão todas as configurações para o timer zero. Tá? Começando aqui pelo T0 com, essa é a configuração que nós vamos precisar lá. Tá? O bit 7, lembrem-se, que é o bit que liga o timer, então ele está ligado. Esses três últimos aqui, o 0, o 1 e o 2, é o pré-scaler. Tá? Nessa configuração aqui eu estou dizendo que o pré-scaler é de 32. Ok? Então eu vou precisar de 32 bits para que um pulso seja incrementado no nosso contador. Uma unidade, ele seja incrementado de uma unidade. Tá? O valor inicial do meu timer zero é esse aqui, que foi calculado segundo esta formulazinha, que nós vamos ver daqui a pouco, mais adiante. Tá? E aqui estão o if, o ip e o ie. Tá? O if é o flag zerado lá, para começa zerado. O ip indica que é alta prioridade. E o ie está habilitando a interrupção do timer zero. Tá? Beleza. Então vamos lá ver a formulazinha que calcula o valor, né, do inicial do timer zero. Bom, o timer zero ele vai contar de um valor que eu determino até o final. Quanto tempo ele vai levar para chegar até o final? Essa é o jogo dessa fórmula aqui. É você poder dizer, bom, eu vou programar esse timer e a cada 1 segundo ele vai estourar, vamos dizer assim. Ok? Então, para isso a gente faz esse cálculo. Como é que é esse cálculo? Primeiro, eu preciso obter o período da frequência de funcionamento do microcontrolador. A gente sabe que todo microcontrolador PIC, internamente, ele divide a frequência do cristal por 4. Tá? Então, eu estou operando com 8 MHz, dividido por 4, eu tenho 2 MHz. E qual é o período de uma frequência de 2 MHz?
é 1/2 milhões, né? Que vai me dar 0,5 microsegundos. Está escrito errado aqui. Desculpa. Tá? Bom, com 0,5 microsegundo, um pré-escalar de 1 para 32, a minha fórmula diz aqui, ó, eu pego lá o período, vezes o pré-escalar, vezes a contagem máxima do contador, menos x. Como o tempo que eu quero aqui nesse caso é 200 milissegundos, x vai ser o valor que eu preciso colocar inicialmente no meu contador. Tá? Fazendo o cálculo, eu tenho que x vai ser igual a 53,036. Tá? Para facilitar as coisas, eu vou transformar isso aqui em hexadecimal e nós vamos jogar esses dois valores aqui, CF 2C, dentro desses dois registradores. Então, eles ficam assim. Esse, então, é o valor de partida do timer 0. Tá? Então, aqui está a função configura timer 0, aqui a função main mostrando as chaves gerais sendo habilitadas e aqui a função de tratamento do timer 0. Então, olha, eu tenho lá a identificação, né, através do if, para me saber se a interrupção é mesmo do timer 0. Aí eu realizo a função que eu tenho que realizar, que é inverter o bit no pino RC4. Coloco de novo o valor inicial do timer, zero o meu flag de interrupção e acabou o tratamento. A partir daí, quando ele estourar de novo, eu vou gerar isso aqui outra vez. E vou ficar invertendo meu LED a cada 200 milissegundos. Tá certo? Bom, a gente falou lá na frente que eu posso ter vários periféricos compartilhando o mesmo vetor. Para isso eu tenho o flag. Como é que eu vou identificar de onde veio? Eu tenho esses flags aqui, né? Aqui tá escrito errado, tá? Tem que colocar o registrador aqui na frente, no caso desse compilador. Mas para ilustração tá bom. Então aqui, por exemplo, eu estou perguntando se RCIF é o flag de interrupção da comunicação serial. Então, o que eu estou verificando? Se a interrupção veio da serial, veio da USART. Se veio da USART, eu vou atender aqui. Ah, não veio da USART não. Veio do timer 0? Se veio do timer 0, eu atendo aqui. Veio do timer 1 e assim vai. Então, eu posso ter vários periféricos compartilhando o mesmo vetor de interrupção de alta prioridade. Tá certo? Aqui está de novo a nossa função de tratamento do timer 0. E agora nós vamos lá dar uma olhada no nosso código. Está aqui o código já modificado. Eu já modifiquei. Ele é exatamente igual ao código que a gente está vendo aí, a sequência dos LEDs e tal. Está aqui a função de configuração do timer 0. Conforme a gente viu lá, aqui está a fórmula descritinha aqui nos comentários. Tá, isso eu vou deixar lá na descrição dos vídeos, tá? Esses fontes para vocês poderem baixarem. Aqui está a configuração do timer 1. Notem que os registradores já são outros, né? Mas, olha o trio aqui, ó, if, IP e IE. Olha o trio aqui, ó, if, IP e IE, ok? Então, a gente sempre vai ter esses três caras envolvidos aí. E, finalmente, nós temos aqui as funções de tratamento. Do timer 0, que a gente já viu lá no código anterior, né? E aqui do timer 1. Eu só estou usando aqui um operador diferente, mas que dá o mesmo efeito no final. Tá? Ele vai inverter o bit da mesma forma. Deixei ele aqui como curiosidade para vocês poderem saberem da opção que existe. O resto do código é exatamente igual. Não mexi em nada, tá do jeito que estava antes. Né? Aliás, aqui ainda tem o RC3, né, que eu tive que configurar como saída, porque é o pino onde nós vamos ligar o LED. Aqui estão as chaves gerais de interrupção habilitadas. Tá bom? Então vamos compilar esse código e depois vamos carregar ele lá no nosso simulador para ver se vai funcionar do jeito que a gente espera. Está compilando. Não se espantem com a demora não, aqui tem um monte de coisa aberta aqui nesse micro, tem um monte de coisa rodando no notebook, então ele fica um pouquinho devagar aí nesse processo de compilação. Mas em outras máquinas aí ele vai ser bem mais rápido. Tá? Então esse é um errinho que tem aqui, mas não influencia em nada não. Então ele compilou com sucesso, está aqui, né? Então, agora nós vamos lá no nosso simulador.
Vamos lá buscar esse código, vamos carregar ele aqui. Ó, já abri até, eu vou fazer o retorno aqui para vocês verem. Tá, ó, XC8, ó, T0T1, dist, default, production, ó, 30/1 às 14 horas e 2 minutos. É a data e a hora de agora. Vamos carregar ele, carreguei e vamos dar um play aqui no simulador. Olha aí, ó. Os dois LEDs aqui piscando, esse está no timer 0 e esse aqui ó, está no timer 1. Ok? O display sendo controlado numa boa e o teclado também. Se eu pressionar aqui, ó, tá aí a sequência 1. Ele indicou lá que foi a sequência 1. Ó, sequência 2, 3 e 4. Então qual a impressão que a gente tem aqui? Tem 3 programas rodando aqui em paralelo. Um controlando o timer 0, outro controlando o timer 1 e um outro programa controlando esses 8 LEDs, mais o display, mais o teclado. Então, as interrupções são um conceito extremamente importante e muito útil, que vocês devem saber e se aprofundar bastante nisso aí. No próximo vídeo, nós vamos falar mais um pouco sobre interrupções. Vamos ver um outro periférico, né, diferente de contador. Vamos tentar dar uma olhada lá no conversor analógico digital. Ok? Por enquanto é só. Obrigado por terem assistido. Até a próxima.